Pode começar, Eduardo. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem aí com vocês? Boa noite, tudo certo? Eu vou compartilhar a tela aqui e pera lá que eu já tá dando um retorno aqui. Vocês estão vendo meus slides aí? Estamos sim. Sim, Tá. Então, hoje o que a gente vai fazer? Nós vamos falar dentro da trilha de Data Science, dentro de Python, nós traçamos os três níveis, né? O básico, o intermediário e o avançado. Hoje, nós vamos completar a caixinha de ferramentas do nível básico. O que isso quer dizer? Né? Que a partir de agora, nós teremos conhecimentos suficientes para já começar a desenvolver as coisas com a própria mão. A gente já tem as principais funções, os principais comandinhos, como é que funciona a lógica, tudo, tá? E aí a gente já vai encerrar essa primeira etapa aí. Eu fiz uma brincadeira aqui, foi na realidade uma analogia aí, que é o seguinte: o que nós temos agora é como se nós, quem nunca, né, precisou de um serviço aí de um eletricista, e se vocês olharem aí o eletricista, ele sempre chega na sua casa com uma caixinha de ferramentas, né? Teoricamente, aquela caixinha de ferramentas são as ferramentas essenciais para executar a maioria dos trabalhos que ele precisa fazer, tá? Então, com essa caixinha, ele consegue fazer um monte de trabalhos aí. É a mesma coisa com relação a nós. A caixinha nossa, ela já contém os tipos de variáveis, o que é uma variáveis, os tipos primitivos de variáveis, que são as variáveis do tipo string, inteiro, float, booleanos, os não primitivos, que a gente vai usar bastante, né, principalmente listas, tá? Nós temos tuplas e dicionários, e várias funçõezinhas. Olha que coisa! A aula de hoje é falar sobre função. E nós, nesse decorrer, nós já aprendemos bastante sobre algumas funções. A função print, a função type, a função input, a função min, a função max, que é mínimo e máximo, né? Igual lá do Excel, a função sum, além, o int e o float. Tá? Já aprendemos algumas funções, tem muitas outras funções. Tá? Aprendemos as estruturas lógicas e condicionais, o if, o else e o else. Aprendemos sobre as estruturas lógicas, que é o and, o or, not, o is. Estruturas de repetição, que é o while e o for. E agora, para completar a caixinha, que com essa caixinha agora completa aí com as ferramentas básicas, nós já teremos condições de fazer muitas coisas. Nós vamos falar sobre funções. E quando eu falo que nós iremos falar sobre funções, parece alguma coisa assim, nossa, o que é isso? Não, a gente já usou funções, diversas funções, tá? Ah, mas o que exatamente, Eduardo, você quer dizer quando você fala uma função? Função são blocos de códigos que vão realizar algumas tarefas específicas. Só que esses blocos, eles são tão utilizados que a gente cria uma funçãozinha dele. Por exemplo, o print, alguém lá atrás já criou uma funçãozinha que permite você... O teu som tá fechado, Eduardo. Mudo. Tá mutado, obrigado. Tá mesmo? Faz tempo que eu tô mudo? Não, Voltou agora. Não, nem um minuto. Nem um minuto. Então, a caixinha aqui, vocês ouviram? Comecinho sim. Só o finalzinho que não. Tá, então, assim, ó, eu tô fazendo aquela analogia
da brincadeira lá da caixinha de ferramentas do eletricista, né? Onde ele tem ali as ferramentas essenciais para executar o serviço do dia a dia. Hoje, nós vamos completar a nossa caixinha com as ferramentas essenciais para também executar o serviço do dia a dia. A maioria das instruções, das funções, dos tipos de variáveis que nós precisamos usar no nosso dia a dia já estão dentro da nossa caixinha. Então, nós falamos lá sobre o que era uma variável, né, um endereço que você atribui lá na memória. Nós falamos... Saiu o som de novo ou não? Não, né? Não, tá certinho. Tá. Aí, das variáveis, nós falamos sobre os dois tipos de variáveis, né, que são os tipos primitivos e os tipos não primitivos. Os primitivos, falamos sobre o string, o str, o inteiro, o int, o float, o boolean. Os não primitivos, sobre as listas, as tuplas e os dicionários. Falamos sobre as funções, olha que coisa, já falei sobre isso, a gente já falou, a aula de hoje é sobre funções, e nós já utilizamos funções, o print, o type, o input, o min, o máximo, a somatória, que é o sum, o len, o int, o float, tá? E falamos também sobre as estruturas lógicas e condicionais, né? Condicionais, o if, o else e o if, e as estruturas lógicas, o and, o or, o not e o is. Também sobre as estruturas de repetição, que a gente vai usar bastante if, while, for, vai usar bastante, tá? E hoje a gente fala sobre as funções. Quando eu falo sobre funções, você pode até achar engraçado, mas o que é uma função, né? São blocos de código que têm por finalidade realizarem determinadas tarefas, né? Determinadas funções dentro de um programa. Só que eles são tão usados que o que as pessoas fazem? Torna esses blocos uma função, porque outras pessoas também podem utilizar essas funções que você criou. Desde que você compartilhe essas funções, por exemplo, muita coisa do Python, muita. Só, te diria que 80% do que a gente vai trabalhar com Python já está construído. Devido à grande comunidade que o Python tem, muita coisa já está construída, está disponibilizada gratuitamente. Basta você verificar o que você precisa, vai lá, instala um pacotinho que tem o conjunto de funções que você precisa e começa a trabalhar. Obviamente que são milhares de pacotes, né, de funções aí espalhadas, né? E a gente vai precisar, quando tiver necessidade de um pacote específico, estudar esse pacote. Não tem outro jeito, tá? Então, com essa caixinha agora completa, que a gente encerra o ciclo básico, né, inicial, desculpa, do Python, nós já conseguimos, sim, executar aí uma série de trabalhos, de serviços relacionados ao Python. Agora, é só a gente perder o medo, né? Destravar, começar a usar, começar a brincar. Dali a pouquinho você já está escrevendo código, você já está vendo, começa a baixar código, olhar código, né? Entra lá no Git, no GitHub. Tem muita gente que compartilha código lá, o que isso faz, e vai brincando, tá? Agora a gente já consegue fazer isso. Hoje, nós vamos falar sobre funções. Eu vou voltar aqui, agora eu vou voltar lá para o Google Colab, tá? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre funções em Python, tá? Ó que doido. Aí, beleza? Deixa eu só marcar ela aqui, que eu vou precisar dessa cosita aqui, tá? Funçõezinhas em Python. Então, o que a gente... Opa, eu fiz errado aqui, desculpa. Eu pensei que eu estava na caixa de texto, mas não estou na caixa de texto. Aí, agora eu estou na caixa de texto. Então, funções em Python, tá? Agora eu vou criar aqui um bloquinho aqui. Beleza. Aí,
Aí, dentro de funções em Python, nós vamos começar, a primeira coisinha que nós vamos fazer é definindo funções. Vamos começar a definir funções. O que vem a ser uma função, tá? E aí, nós podemos dizer assim, ó, função na realidade, são blocos de código que realizam determinadas tarefas que normalmente precisam ser executadas diversas vezes dentro de uma determinada aplicação. É isso. Ah, mas como assim? Funções são blocos de código, errei lá, ó, código, que realizam determinadas tarefas, imprimir algo na tela, pedir para o usuário digitar algo, né? A função print, a função input, verificar o tipo de uma variável, a função type, fazer a somatória de uma lista, a função sum, encontrar dentro da lista o menor valor, a função min, encontrar dentro da lista o maior valor, a função max. Então, são blocos de código que realizam determinadas tarefas. Assim, ó, muita gente vai utilizar a função para encontrar o valor mínimo, para encontrar o valor máximo. Muita gente vai usar a função que dentro de uma lista, dentro de uma tupla, ela percorre e calcula o valor da lista da tupla. Então, a pessoa cria uma funçãozinha. Aí, é a mesma coisa que nós fizéssemos assim, ó, mas então vamos criar uma para nós? Vamos. Para criar uma função, nós temos assim, ó, a palavrinha-chave chamada def, que é definição de função. A gente dá um nome para uma função, vou criar uma função de soma, tá? E vou passar dois parâmetros, por exemplo, A, B. Tá? E aí, coloco os dois pontos. Você vai perceber que a hora que eu der Enter, ele vai identar. Por que ele vai identar? É como se fosse a tabulação no Word. Porque o que vem abaixo dos dois pontos é o corpo da função, a lógica da função. Tá? E eu vou falar assim para ele, ó, retorne a somatória de A mais B. Doidão, né? Se eu mandar executar, ó o que vai ocorrer, ó. Vou lá no Google Colab, ele está lá na nuvem, vai processar. Está processando. Hoje está demorado, hein? Mas, basicamente, ele não vai fazer nada. Ó, mas por quê? Eu criei um código, mas eu não usei o código. Ó, mas e como que eu posso usar esse código? Eu posso fazer assim, ó, vou chamar a função. Igual a gente chamou o print, igual a gente chamou o input, eu vou chamar a nossa que nós acabamos de criar. Soma. Espera aí que eu vou dar o print. Né? Print. Eu vou descer assim, ó. A soma de A mais B é, dois pontos. E aí, vou dar um espacinho, vírgula, soma, que é a funçãozinha que eu acabei de criar, o valor 5,7, por exemplo. Tá? E aí, agora eu vou executar. Olha o que ele vai ocorrer. Quando eu executar, a função print, ele vai imprimir isso aqui na tela, e a função soma, ele vai falar, opa, essa função está aqui dentro do escopo que eu estou escrevendo? Tá, chama soma. Ela recebe dois parâmetros. O 5 corresponde ao A, o 7 corresponde ao B. E aí, ela vai somar esses dois parâmetros e vai me retornar. Vamos ver se ela vai executar? Vamos lá. Vai. Opa, tá lá, ó. A soma de A mais B é 12. E aí, todas as vezes que eu precisar de somar, por exemplo, que eu vou usar, tudo bem que eu usei ela de um modo bem simples aqui, né? Se eu quiser, vou copiar, ó, 13 mais 67. Aí eu vou mandar executar. Executa ela para mim, ó. Pumba. Perceba que a hora que eu mandei executar, ele faz o print, aí essa funçãozinha soma, ele vem aqui executar ela.
que ele vai fazer? Ele vai retornar o A mais o B e mostrar na tela. Isso é uma função. Você está louco? É exatamente isso. Extremamente simples. É aquilo que eu canso de falar para vocês. É tão simples que às vezes você fica se sabotando. Nossa, que coisa complexa. Não, extremamente simples. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui pegar o texto aqui, vou subir ele para cá e vou escrever aqui, ó. Existe uma sintaxe, né, para a gente criar funções. Então, eu vou escrever assim, ó, criando funções. E aí, o que nós vamos ver nesse criando funções? A sintaxe, a regrinha, né, de criação de funções. E ela tem a regra muito simples. Ela tem assim, ó, o nome da função, mais os parâmetros que essa função vai receber, tá? Mais o corpo da função, que é onde está a lógica, e um retorno, quando tiver. Deixa eu marcar aqui, ó. A gente agora vai falar sobre como é que faz isso. Ó. Então, vou subir, criando funções. Aí, para criar função, nós temos assim, ó, primeira palavrinha-chave. Tem que ter a palavrinha-chave. Definição de função, def. Tá? Def o quê? Vou dar um nome de uma função. Essa que eu vou dar vai se chamar hello. Tá? Vou passar um parâmetro para ela. Por exemplo, o nome. Vai receber o nome de alguém. Tá? 2 pontos. Agora, eu vou fazer ela diferente. Vou colocar aqui só. Imprima para mim um olá, vírgula, e vou colocar o espacinho sem espacinho, ele imprima o nome. Só, mais nada. Vou executar. Opa, deu um errinho na onde que ele deu. O nome, vírgula, a vírgula está errada, é fora, vírgula. Beleza. Deixa eu só colocar um espacinho aqui. Aí, beleza. Ah lá, executou. Agora eu vou chamar ela. Aí, ó. Como que eu chamo? Igual eu chamava o print, agora tem uma hello. O que eu vou passar? Hello, vou colocar aqui. Deixa eu ver quem está aqui na telinha. Vou colocar Carolina. Hello, Carolina Lima. Vamos executar? Ah lá, ele vai. Olá, Carolina Lima. Sacou? Vou chamar de novo, ó. Hello, Danilo. Aí ele vai lá. Olá, Danilo. Ô, professor, Oi, pois não? deixa eu te perguntar. E se a gente teria como a gente chamar uma lista de pessoas em vez de colocar o nome? Tem. Aí, o que a gente faz? Você pode criar uma lista, e aí, para cada elemento da lista, você pode fazer um for. Para cada elemento da lista que ele lê, você passa o elemento indexado dentro do hello. Aí ele vai mostrando hello fulano, hello ciclano, hello Bertrano, e vai mostrando na tela para você. Isso é uma forma, através do for. Segunda forma é você ler uma tabelinha do banco. Você cria uma tabelinha em banco, obviamente é mais para frente. Você vai criar uma tabelinha lá no banco, ou no próprio Excel. Você cria os nomes de todo mundo lá no Excel. Aí você vai lendo linha a linha do Excel e vai fazendo a mesma coisa. Assim, ó, tem uma infinidade de formas de você fazer isso. Que dá. Olha, isso é importante. Toda vez que a gente falar, fazem 32 anos que eu trabalho em tecnologia. Dentro de programação, eu até hoje, eu não encontrei nada impossível de ser feito. Nada. Às vezes o pessoal fala, isso não tem como ser feito. Não, tem. Só de você falar para mim que não tem como ser feito, eu tenho certeza que tem. É só você estudar que vai ter. Obviamente que quando você toma essa decisão não tem como fazer, é porque o teu conhecimento está limitado a determinadas coisas que não engloba aquilo que você tem que fazer. Tem que buscar novos conhecimentos. Tá? Aí, ó... Pelo banco, professor, eu tinha uma... Como é que fala? Eu pensava que poderia ser, agora pelo Excel eu nunca tinha escutado que poderia puxar do Excel. A gente vai brincar com Excel
a hora que a gente entrar em Pandas, Pandas é uma biblioteca que você vai ler uma tabelinha, você vai ler um arquivinho do Excel, linha a linha, para cada linha você vai processando. Doidão, você vai ver. Muito obrigada. De nada. Ó, então, só para mudar, eu criei uma funçãozinha aqui, né? Eu vou copiar ela para ir aqui, ó. Vou copiar. Eu vou mudar ela, tá? A função, definição de função, chama hello, coloquei um nome, e vou colocar, por exemplo, a idade. Tá? Aí eu vou imprimir aqui, ó. Olá, Eduardo, tá? Aí eu vou mudar aqui um pouquinho. Olá, vou colocar aqui um Shift S, que é para uma percentual S, que é para substituir o nome Eduardo. Você tem, e vou colocar um percentual I, que vai vir um inteiro aqui, que é onde eu vou colocar a idade, tá? E aqui eu vou colocar o percentual, abro, vem nome, vírgula, idade, e fecho, tá? Eu acho que é isso, Pronto. Opa, deu um errinho. Ah, tá, uma vírgula AK. Agora não vou precisar dela. Pronto, fechou. Aí, agora eu vou chamar ela, só que agora ela tem 2 parâmetros. Então, assim, ó, hello, aí eu vou substituir Eduardo Mendes, que é o nome, vírgula, a idade, 50 anos. Ó, vamos ver se ele vai mostrar para mim. Ó, vamos. Opa, deu um... Ah, desculpa, volta cá, ó. É o nome, fecha aspas, e a idade é um inteiro. Eu fiz errado, tá? Agora eu vou chamá-la de novo, ó. Foi. Olha lá. Olá, Eduardo Mendes. Você, com E maiúsculo, porque tá maiúsculo K, tem 50 anos. Percebeu? Essa é a sintaxe de criar. Então, a sintaxe, eu uso a palavrinha-chave def, dou um nome para a função, tá? Passo os parâmetros dessa função e vou para o corpo da função, que é o como que ela vai trabalhar, que lógica que ela vai executar, tá? Aí, a próxima é assim, ó. Agora, deixa eu colocar... Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Dúvida? Tudo bem? Então, assim, ó. Aqui é a definição da função. Definir a função. Aqui é a execução da função. Então, quando a gente fala, vou criar aqui um textinho, ó, para a gente, ó, executando funções, tá? Aí eu vou colocar assim, ó, para executar a função, vírgula, devemos simplesmente chamar seu nome e passar os parâmetros esperados entre parênteses. Só isso. Oh, Eduardo, mas o que você está falando? Ó, vou chamar de novo, ó. Hello, pegar o nome de Alexandre. Alexandre, tá? O Alexandre tem 23 anos, que é a média. Não deve ser isso. Se for o Alexandre que eu estou esperando, ele está muito além disso. Mas vamos nesse, tá? Olha lá, ó. Vai. Beleza, ó. Hello, Alexandre. Olá, Alexandre. Você tem 23 anos. E aí eu posso fazer para quem eu quiser. Então, para chamar, simplesmente coloco o nome, né? Abre e fecha parênteses, passo os parâmetros e ele vai executar essa função normalmente, tá? Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu criei uma função com um parâmetro, eu criei uma função com 2 parâmetros, tá? Então, agora nós vamos aprender, vou colocar cá, então, é só, criando funções com ou sem parâmetros. Ô, louco, tem como fazer isso, Eduardo? Opa! Vamos lá, ó. Vamos criar uma funçãozinha. Eduardo, Oi, pois não? desculpa te interromper, você pode Tem subir um problema. pouquinho a tela, só para eu rever a última... Posso? Isso, que na hora que eu fui ver se já tinha mudado, não deu tempo de eu dar uma olhadinha. Perdão, eu fui... É porque minha tela, eu aumentei a letra, ficou curtinha aqui para mim. Pronto? Prontinho, obrigada. Então, vamos lá. Agora, criando funções com
ou sem parâmetro. Então, vamos criar uma primeira assim, ó, def, vou chamar ela Olá Mundo. Abre e fecha parênteses. Não vou colocar parâmetro, porque o parâmetro é uma mensagem que eu mando para a função, e 2 pontos. No corpo dela, eu vou só dar assim, ó, print. Vou botar uma string, Olá Mundo, vírgula. Vamos desenvolver em Python. Olha que bonitinho. Beleza. Tá? Função está criada. Vou ver se ela vai executar. Olha lá, executou ó, o tique lá, ele ticou ela lá. E agora, para chamar, simplesmente isso, ó, Olá Mundo. Abre e fecha, para ele saber que é uma função, ele vai lá, executa ela e mostra para mim, ó. Olá Mundo, vamos desenvolver em Python. Agora, vamos subir, aqui, ó. Beleza? Essa é uma função sem parâmetro. Posso? Posso. Posso criar com um parâmetro? Posso. Posso criar com 2? Posso. Posso criar com 10, 20? Posso. Não tem problema, tá? A ideia da função é que você retire códigos que estejam repetindo muito para uma função externa que aí você só vai chamar ele. Agora, vamos criar uma com parâmetro. Vou fazer assim, ó, def. Vou chamar Olá Mundo também. Olá Mundo, tá? E vou agora passar uma mensagem para ela, que é a mensagem que eu quero que ela execute, tá? E lá no print, eu vou assim, ó, print, o que eu vou imprimir? A mensagem. Só. Vou executar, ó. Ah, ela passou. E agora, para chamar Olá Mundo, e eu passo uma mensagem para ela, assim, ó. Queremos começar a desenvolver em Python. Ponto. Vamos ver se ela executa? Vamos. Ah lá. Executou. Então, aqui é um exemplo de funções com e sem parâmetro. Então, aqui eu criei uma funçãozinha sem parâmetro e aqui eu criei uma funçãozinha com parâmetro. Como é que eu crio? Def, palavra-chave, tá? E aí eu coloco o nome da função, os parâmetros quando tiver e quando não tiver entre parênteses, 2 pontos, e vou escrever o corpinho da função, tá? O que mais agora? Que mais? Tudo bem até aí? Chique? Não, Eduardo, eu não sei se eu percebi a diferença entre com parâmetro e sem parâmetro. Tá aqui, ó. Com parâmetro, olha aqui, ó. Estou definindo a função, ó. Def, Olá Mundo. Olha Sim. que aqui não tem nenhum parâmetro aqui dentro. Sim. Tá? Agora, Aqui tem agora eu parâmetro. vi. Viu? Agora eu vi, obrigada. Nada. Ó, vamos lá. Aí agora, o que nós vamos fazer? Ó, funções com vários parâmetros. Nós já vimos ali, mas eu quero só reforçar para vocês que a gente pode fazer isso, tá? Então, vamos pegar aqui, e aí eu vou criar uma função, ó, def. Essa função vai se chamar cliente. E aí eu vou passar para ele, ó, o nome do cliente, a cidade, vou passar o nome, a cidade e o CNPJ. Vou chutar um CNPJ lá, tá? Posso ter mais, mas tá bom. Beleza? E aí, eu vou dar um print, bem simples. Print. Aí eu vou colocar, olá, querido cliente. Aí, o nome que eu quero que ele venha aqui é uma string, tá? Você é de outra string, que é a cidade, tá? Com o CNPJ, número, vou colocar o número aqui, 2 pontos, e agora o CNPJ eu vou colocar um inteiro, tá? E vou substituir aqui, ó, nome, vírgula, cidade, vírgula, CNPJ. Faltou uma porcentagem aqui, ó. Só isso, tá? O que ele vai fazer? Eu vou passar o nome, a cidade, o CNPJ, ele vai substituir e mostrar esse print para mim. Vamos ver se não vai dar erro. Não, deu erro, tá? Agora eu vou chamar ele aqui, ó, cliente. Cliente, né?
Aí o nome do cliente é Hora do Lanche. Gostei desse nome aí, hein? Cidade. São José do Rio Pardo, tá? O CNPJ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, tá? Vamos ver se ele vai imprimir? Pá. Vamos ver. Opa, deu um errinho, não onde que ele deu o erro. O CNPJ... Faltou a vírgula depois faltou da a vírgula, cidade. perdão. Isso. É isso mesmo. Olha lá, ó. Tá lá, ó. Olá, querido cliente, hora do lanche, você é de São José do Rio Pardo com CNPJ número pá. É isso. É uma função com diversos parâmetros. Agora, ó que doidão, nós já falamos também, mas eu vou criar, por exemplo, agora, funções com retorno de dados. Agora eu vou retornar dados, tá? Vou marcar ela aqui. Beleza? Vou criar uma funçãozinha agora que ela vai retornar dados. Então, def, eu vou só colocar soma 2, underline, números. Esse é o nome dela. Então, valor 1, vírgula, valor 2. Então, o nome e os parâmetros da função. 2 pontos. Aí eu vou colocar, ó, soma igual valor 1 mais valor 2. Beleza? E aí eu vou retornar, ó, enter, retorne a soma. Quero que ele retorne a soma para mim. Vamos ver se ela não vai dar erro. Não deu erro. Agora eu vou chamar ela, tá? Então, soma. Vou colocar só. Valor soma é uma variável que ela vai receber o quê? A soma de 2 números. Eu vou passar os 2 números, 32,15. Tá? O que ele vai fazer? Como ela retornou, ela vai retornar, eu preciso jogar, quando ela tem esse return aqui, eu preciso jogar esse retorno para algum local. Estou falando, ó, joga esse retorno da soma dos 2 números para essa variável valor soma, tá? E aí eu vou fazer assim, ó, print valor soma. Beleza? E aí eu posso fazer assim, uma outra forma de chamar seria, ó, print, aí eu vou colocar soma, 2 números, vou passar outros números, por exemplo, 10, 50 e 10. Vamos ver se ele executa? Vamos ver. Ó, tá lá, ó. Primeiro print, 47. O que ele fez? Ele chamou a funçãozinha soma 2 números, com o parâmetro 32 e 15. Foi lá para cima. Recebeu 32 e 15, somou 32 e 15, deu 47, jogou para dentro dessa variável. Aí ele retorna o valor dessa variável, tá? O valor, então, isso daqui, ó, que eu estou marcando, vai me retornar 47. Aí ele pega o 47 e atribui a variável soma. E aí eu imprimi soma. Soma, valor, que vai dar o 47 aqui embaixo. E a de baixo? A de baixo é o seguinte, ele vai chama lá em cima, soma 2 valores, com os parâmetros 50 para o valor 1 e 10 para o valor 2. Somou e retorna. O que já retornou aqui, que vai dar 60, ele já imprime na tela que eu mandei ele imprimir. Tranquilo? Tranquilo, gente? Simples, né? Aqui, eu retornei um valor, ó, tá vendo? Agora eu vou retornar mais de um valor. Vou colocar... Opa, eu criei aqui errado. Vou colocar aqui para retornar mais de um valor. Então, assim, ó, funções, deixa eu subir a tela. Ô, Eduardo, Pois não. eu fiz aqui a mesma coisa, meu deu um negócio meio louco aqui, cara. O que teu deu? O meu não retornou o resultado, não. Colocou function, soma, AT, aí deu uns números meio loucos aqui na frente. Você colocou o número com decimal ou não? Não, eu coloquei o 32,15. Será que é porque eu não coloquei o espaço entre um e outro? Quer ver? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada. Você separou com vírgula, tudo bonitinho? É.
Vou apagar e fazer de novo, vamos ver o que dá. Tá. Ó, depois qualquer coisa você me manda um print dela. Ó, Beleza. ó, funções com retornos múltiplos, vários. Em vez de retornar um único valor, eu vou retornar vários, tá? Vou marcar lá. Tá lá, ó. Funções, essa daqui, na de cima, eu executei retornou um único valor. Agora, eu vou retornar mais de um valor. Agora vai ter mais de um valor sendo retornado lá na função, tá? Então, vou definir ela a mesma coisa, ó. Def, soma, 2 números, estou dando um nome aqui para ela, e calcula média. Esse é o nome da função, grandão, tá? E aí eu vou passar os dois números, né? Valor 1, valor 2. Beleza, 2 pontos, tá? Perceba que agora ele vai somar dois números e vai me retornar a média desses números. Então, eu vou criar aqui a variável soma, que ela vai receber a somatória do valor 1 mais o valor 2. Beleza? E vou pegar a média. Média é uma outra variável que ela vai pegar, vou colocar entre parênteses, valor 1 mais valor 2 e vou dividir por 2. Fechou? Agora, eu vou retornar, ó, return. Eu vou retornar duas variáveis. Eu quero que ele retorne para mim a soma, que é a variável que eu calculei lá, e a média. Beleza? Vamos executar. Jesus foi. Beleza? Agora, eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável aqui que ela vai receber esses dois valores. Vou mandar imprimir já direto, ó. Print, tá? E aí eu vou colocar assim, ó. Soma 2 números. Ah, tá aqui, ó. E calcula a média. Beleza. E aí eu vou passar dois números qualquer aqui. 32,78. Tá? E vou mandar executar. Vamos ver se ele executa. Ai, Jesus. Ah lá, executou. Então, 32,78, a soma, perceba que ele voltou dois números. É diferente daqui, ó. Aqui voltou um e aqui voltou outro. Aqui não, dois números. Ele voltou aqui a soma, 32,78 dá 100, e a média dele dá 55. Perceberam? Extremamente simples. É brincar. Vai funcionando, tá? O que mais? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem aí? Tem alguma pergunta aí, ô Danilo? Não, tá tranquilo, Eduardo. Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma funçãozinha, vou pegar um texto, e assim, ó, funções e uma linha, uma única linha. Linha. Beleza. Vou marcar lá. Vou colocar. Vamos ver. Funções de uma única linha. Então eu vou definir assim, ó, def, soma, pegar, ó, valor 1, vírgula, valor 2. Aí, uma única linha, ó, return, só um espacinho para ficar mais bonitinho. Return valor 1 mais valor 2. Tá? Essa é uma funçãozinha. Vou criar uma outra aqui, ó. Uma def. Eu criei soma, divisão. Vou fazer a mesma coisa, ó. Valor, opa, ficou maiúsculo. Valor 1, vírgula, valor 2. Tá? E vou dar 2 pontos, return, valor 1, dividido por valor 2. Se eu não fiz nada errado, tá correto aí. Deixa eu subir aqui para ficar mais fácil vocês verem. E vou fazer uma agora de multiplicação. Def, multiplicação, tá? Sem acento, valor 1, vírgula, valor 2. Aqui são 3 funções que eu estou criando, tá? E vou mandar, ó, return, valor 1 vezes valor 2. Ah, deixa eu criar uma aqui de subtração. Subtração.
valor 1, valor 2. 2 pontos. Aí eu vou dar return, valor 1 menos valor 2. Beleza? Eu acho que é isso. Que não vai dar zica nenhuma. E aí, vamos ver se ele vai compilar. As funções foram criadas. E agora eu vou dar um print, ó. Print. Aí eu vou, assim, soma. Vou passar os dois números. 32,15. Dá outro print. Print. Subtração. Vou usar o mesmo. 32,15. Tá? Vou dar outro. Print. Divisão. Vou chamar lá. 32,15. E aqui eu estou chamando para executar. Print, multiplicação, 32,15. Obviamente, aí que você vai falar, poderia criar uma variável, valor 1, e fazer um input para o cara digitar o valor, e aí dar o print. A variável 2, fazer um input. Aí, cara, vai do jeito que você achar que fica melhor, tá? Aqui eu estou de uma forma bem simples. Eu quero mostrar que a gente consegue criar. Aqui eu criei 4 funções, tá? Em uma única linha. E aí eu vou mostrar os resultados, ó. Vamos ver se não vai dar erro, olha lá. Mostrou, ó. A soma de 32 e 15 é 47, a subtração é 17, a divisão é 2,13 e a multiplicação 480. Doidão, né? Ó. Doidão. Gostou? Agora, tudo bem? Tudo bem, gente? Meu cérebro vai... Tudo bem? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá, então beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos criar uma funçãozinha, vamos calcular o IMC, o índice de massa corporal. A gente sempre brinca com isso, né? Então vamos calcular o IMC. Então, vou só subir aqui, vou fazer um aqui e vou escrever assim, ó, parâmetros nomeados. Vou explicar o que significa isso, tá? Marcar cá e vou executar. Ó, pumba, tá lá, parâmetros nomeados. E eu vou criar uma função para calcular o IMC, ó, def cálculo underline IMC. Beleza? E o cálculo, ele recebe o peso... Inverteu o C e o M. O ICM, não. IMC. Obrigado. Aí eu vou colocar o peso e a altura, tá? Perceba que agora a gente vai falar de parâmetros nomeados, mas eu quero calcular o IMC. E aí, o cálculo vai ser assim, ó, print, vou calcular o print, vai ser o peso dividido pela altura, aí, elevado ao quadrado. É isso. Beleza. Tá, beleza. Aí, agora eu vou chamar ela. Cálculo, underline, IMC. Então, o meu peso, 86, a minha altura, 186, tá? Ó, tudo bonitinho. Vamos ver se vai calcular. O meu IMC é 24,8. Ainda tá gordinho. É isso que ele tá falando. Tá? Ele calculou lá, calculou e mostrou para mim o IMC. Aí eu poderia formatar para não vir assim com um monte de casas decimais, mas calculou lá para mim. Se eu multiplicar aí, ele vai dar 24,8. Tá? Agora, perceba o seguinte. O nome que eu estou aqui é parâmetros nomeados. Perceba que o primeiro parâmetro que eu passo, que é 86, é meu peso. O segundo parâmetro é a altura. Mas, Eduardo, e se eu errar, por exemplo, inverter, e ele não sabe, ele vai fazer o cálculo errado. Por exemplo, se eu fizesse, ó, cálculo IMC, e eu inverti. Assim, ó, eu coloquei assim, ó, 186, que é a minha altura, e coloquei o peso, e mandar calcular. Ó, meu IMC, ó, doidão. Vai ficar doidão, tá? Ó, mas e aí, como é que eu resolvo isso para evitar esse tipo de problema? Existe uma fórmula, uma maneira de você
que a gente chamar a função por, tá aqui, ó, parâmetro nomeado. Como assim? Eu vou chamar assim, ó, cálculo IMC. E aí eu vou passar assim, ó, vou inverter, ó, a altura, que é o que eu fiz o errado ali de cima, igual 186, que é 1,86 m, vírgula. O peso é igual a 86. Não, mas lá em cima, você não está falando que primeiro é o peso e a altura? Só que agora eu estou nomeando o parâmetro. Tá vendo? Eu estou passando o nome do parâmetro. Quando eu passo dessa forma, eu já não preciso seguir essa ordem. E ele vai ter que calcular e me dar esse 0,24 aqui, ó. Vamos ver? Olha lá, 0,24. O que eu mudei? Eu simplesmente passei o parâmetro nomeado. Simplesmente passei o parâmetro com o nome específico. E aí ele vai lá, faz o cálculo e mostra para mim. Entendeste isso? Só isso. Mais nada. Perceba que assim, ó, a gente já está falando de calcular IMC, eu já fiz aqui brincando, né? Papai, beleza, tá? Aí, agora, nós vamos fazer uma outra brincadeira. Tem uma situação que ocorre o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó, valores, padrão ou default, tá? Que a gente, às vezes, se eu não passar parâmetro, eu não vou passar o nome do valor do parâmetro, mas eu quero que, se eu não passo, ele me mostre um valor padrão, um valor default, tá? Então, eu vou criar uma funçãozinha aqui, ó, def, ela vai chamar flor, tá? E aí, eu vou definir o parâmetro. Então, a flor, o padrão dela é rosa, padrão, default, tá? E a cor, eu quero que o padrão seja vermelho, tá? Passei 2 parâmetros. Só que agora os parâmetros, eles têm valores padrões, tá? E agora eu vou fazer assim, ó, print, aí, entre aspas, a cor percentual S é... Tá corda? Oi? Tá corda? A cor. É percentual S, tá? Aí, coloco o percentual e vou colocar assim, ó, flor, vírgula, cor. Beleza? Deixa eu ver se ele executa. Executou. Agora, vou chamar ele de 2 formas. Flor. Se eu chamar ele flor e não passar nada, ele vai mostrar para mim rosa e vermelho. Ó, a cor rosa é vermelho. Vermelha, tá? Beleza? Agora eu vou passar com parâmetro. Flor. Eu quero orquídea. Beleza? E essa é a flor. E a cor eu quero azul. Bonito, hein? Vamos ver o que ele vai fazer? Ó. A cor orquídea é azul, é flor lá, né? Eu que escrevi errado. A flor orquídea é azul. A flor aqui, ó. Desculpa, ó. Flor. Aí, agora eu vou executar ela aqui de novo, ó. No meio, ó. A flor orquídea é azul. Aqui, eu executar ela aqui de novo, ó. A flor rosa é vermelho. O que eu estou fazendo aqui? Eu crio parâmetros, flor e cor, porém, eu atribuo a esses parâmetros um valor default, um valor padrão. Se caso eu chamar a função e não passar nada, ela simplesmente vai adquirir aquele valor default ou aquele valor padrão. Se eu passar, ela troca. Perfeito isso ou não? Chique? Agora, tudo bem? Agora nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um programinha mais sofisticado. Valores de saída. Hoje mesmo a gente mexeu com isso aqui, que é folha de pagamento. Ó. Nós vamos criar um programinha que vai calcular o pagamento de um determinado funcionário. Então, nós vamos criar uma função, def, calcular pagamento. Tá? O que eu vou receber? A quantidade de horas e vou receber o valor da hora que o funcionário recebe. Tá? Essa é uma funçãozinha.
Perceba que agora eu já estou mexendo aqui, né? Vou fazer assim, ó, as horas float, vou converter ela para float, para quantidade de horas. O que você está fazendo aqui, Eduardo? Não entendi isso aqui, ó. Pera lá. Deixa eu só lá para o final. Ó, eu recebi o parâmetro quantidade de horas. Aí, esse parâmetro quantidade de horas, eu estou falando, ó, converte ele para float e joga aqui para a variável horas. E vou fazer a mesma coisa para o valor da hora. Então, só, valor, eu vou colocar assim, ó, taxa é igual float, aí eu converte ele para mim, valor, horas. Hora, né? Vamos só deixar aqui quantidade de hora. Beleza? Bem que poderia ser no plural. Aí, agora eu vou calcular. Agora eu vou usar o que a gente já aprendeu, ó. If horas menor ou igual a 40, o que eu faço? Aí eu vou pegar assim, ó. Se a hora é menor ou igual a 40, o salário é igual a horas vezes a taxa. Tá? Que é o valor de cada hora. Beleza? Vou dar um Enter. Else. O else, aí, se eu trabalhei mais de 40 horas, eu vou calcular hora extra. É igual a horas menos 40. Né? Se eu trabalhei mais de 40 horas por semana, quantas horas eu trabalhei como hora extra? Então, eu faço horas menos 40, vai dar a quantidade de hora extra que eu calculei. E aí, o salário é igual a 40 vezes a taxa, que é a taxa de o valor da hora, mais, aí eu vou somar aqui a hora extra, tá? Vezes, a hora extra eu tenho que pagar 50% a mais, 1,5, né? Vezes a taxa. Ó que doidão. E vou retornar aqui, ó, aí fora aqui, return, espera que eu vou explicar, o salário, tá? Ó, agora já é uma coisa mais específica, tá? Então, ó, calcular pagamento. Peguei um código que normalmente você usa dentro da empresa, tá? Então, você vai passar a quantidade de hora e o valor da hora. Aí, eu converto a quantidade e o valor em float e jogo para cá, ó. As horas vai estar float e a taxa float. Aí eu vejo o seguinte, as horas que você trabalhou na semana é menor ou igual a 40, ou seja, o máximo que você pode trabalhar é 40. Se for, eu pego o teu salário é igual às horas que você trabalhou vezes a taxa, que é o valor da hora. Pronto, já calculo lá. Agora, se você trabalhou mais do que 40 horas, eu tenho que calcular a hora extra. O que é a hora extra? Vamos supor que você trabalhou 42 horas. Vai vir aqui, ó, 42 menos 40. Então, vai ser 2 horas extra. Então, o salário é igual a 40. Por que 40? Porque 40 você já trabalhou, vezes a taxa, mais as horas extras, que é 2 vezes 50%, que é o valor da taxa. Tá? E vai jogar isso aqui em salário. E eu retorno o salário para o cara. Ele vai me mostrar lá o salário. Aí, ó que doidão, vamos só executar para ver se ele não vai dar erro. Ele deu um erro. Ah, desculpa, faltou 2 pontos aqui no else. Tá? Vamos ver. Aí, não deu erro. O que eu vou fazer? Só tirar uma linha aqui, que tem uma linha em branco aqui. Ó. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar STR de horas, pegar a quantidade de horas lá, tá? É igual, vou pedir para o cara digitar input, digite as horas. O cara lá do RH vai digitar as horas. Eu vou pegar STR de taxa, pegar o valor da taxa, é igual input, digite a taxa. Beleza? Vai digitar a taxa também. Aí, agora eu vou chamar a função lá, tá? Vou pegar assim, ó, total do salário. É uma variável que eu estou criando. É igual, calcula ele lá para mim, que é calcular pagamento.
pagamento. O que eu vou passar aqui? Vou passar o STR, que é a variável que eu acabei de criar aqui, ó. STR underline horas, que é a quantidade de horas, e o STR underline taxa. Só. Beleza? Vai calcular. E agora, eu vou imprimir, ó, print, e aí eu vou mandar imprimir assim, ó, o valor de seus rendimentos é, colocar um cifrãozinho aqui, bonitinho, e aqui eu vou colocar vírgula, total, underline, salário. Se eu não errei nada, vamos ver se ele vai fazer. Digite a hora. Eu vou trabalhar 38 horas. Qual que é o valor da hora? R$30. Vamos ver o que ele vai dar de salário. Tá lá, ó. O valor dos seus rendimentos é R$140. Agora eu vou trabalhar mais. Vou executar ele aqui novamente, ó. Vou trabalhar 50 horas. Trabalhei 10 a mais, tá? E a taxa também R$32. Agora, ele vai calcular, ele recalculou, só que agora ele incluiu a hora extra. Ele não pegou 32 vezes 50. Se você pegar 32 vezes 50, vai dar menos. Ele pegou 32, tirou 10 horas extra e fez todo aquele cálculo que está aqui em cima, ó. Ó, todo esse cálculo que está aqui. Ô, louco, Eduardo, todo o cálculo que está ali. Mas isso é válido, é. Aí você pode brincar do jeito que você quiser, né? Você pode mandar trazer hora extra, pode fazer o diabo 4 aqui. Mas esse já é um código que normalmente você, dentro da empresa, você vai alterar pouquinha coisa. Por que eu quis trazê-lo? Para mostrar para vocês que a caixinha de ferramenta que nós temos agora, é possível, sim, você já escrever programas. Aí, um cálculo aí de folha de pagamento. Perfeito. Você poderia colocar, se for até 10 horas, 50%, se for acima de 10 horas de hora extra, o que passou é 100%, o que passou de 20% é 150%, e aí é só ir ajustando o cálculo. Mas notem que eu criei a função, já usei o if, poderia usar o while para ler, poderia fazer uma planilhinha lá no Excel, colocar o nome do funcionário, a quantidade de horas e a taxa de horas. Vou ler na planilhinha e vou calculando. Pum, 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 pum. Eu poderia mandar gerar um arquivo, que a gente vai ver lá na frente. Você vai gerar um arquivinho já com todos os funcionários calculados. Você está de brincadeira? É, exatamente isso. Exatamente isso. Perceba como agora você vai aumentando, você vai brincando. Obviamente que a partir de sexta, você vai perceber que aí a gente vai entrar em outras funções já prontas, que a gente vai, às vezes, ter que instalar ou não, tá? Beleza isso, gente? Agora, só a gente está terminando aí já, tá? O que eu vou colocar? Vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Nós temos algumas funções que já vêm instaladas no Python, que a gente chama elas de built-ins. Mas o que é uma built-in? É uma função que já vem com Python. Já está instalada, você não precisa instalar ela. Ó, mas dá um exemplo aí para nós. Então, vou pegar aqui para vocês, ó, escrever o código. Nós já temos alguma, ó, maior número. E aí, a gente já usou ela, ó, max. E aí, eu vou pegar, ó, 1,2,3. Calcule o maior número, ele vai mostrar aqui. Aí, o maior letra, tá? É igual a max. Já tem a funçãozinha aqui, ó. Aí eu vou pegar as letras A, vírgula, E, vírgula, C. Tá bom. String, né? C. Beleza. Tá? E agora eu vou imprimir, ó. Ó, print maior número. Poderia colocar um texto. Print maior letra. O que eu estou querendo dizer? A funçãozinha max é uma funçãozinha que alguém já criou e disponibilizou para nós. E aqui eu simplesmente vou utilizar ela. Olha lá, ó. O maior número daquela lista é 3. O maior número daquela outra lista, maior letra, é 4.
Mas, o Eduardo, você disse o seguinte. Ficou mudo aqui pra mim. Pra mim Eduardo, também. Acho que travou. Eduardo. caiu da cadeira. Acho que caiu a internet dele. Eu mandei mensagem no WhatsApp que nem chegou para ele. Eu acho que caiu mesmo, porque até a Bia saiu da reunião. Aí ele respondeu aqui, falou que caiu a internet dele. Tocar o barco, Danilo. Oi? Quer continuar? Vai estourar o horário mesmo, né? Deixa eu ver com ele aqui. Vê se ele vai continuar ou se a gente já pode finalizar e colocar o questionário. Ó, gente, voltei. Calma aí, caiu aqui. Eu moro na roça. Ó, é a última coisinha, só para mostrar para vocês quando a função ela não vem instalada, não é uma built-in, tá? Rapidinho. 4 linhas de comando, tá? Vou colocar aqui, ó. Posso fazer aí, Danilo? Pode compartilhar. Tá. Rapidinho a gente já termina ela. Só para a gente não ficar com isso aqui em branco, tá? Então, assim, ó, isso daqui eu vou colocar, dar um nome aqui para vocês chamado de outras funções, tá? Então, outras funções, deixa eu marcar aqui, beleza, ali, e aí é o seguinte, eu vou chamar um pacotinho que é uma biblioteca que tem assim, ó, um monte de funções matemáticas, um monte. Sabe quando você vai no Excel, você tem aquelas funções matemáticas? No Python, ela tem algumas, mas não tem todas. Se eu quiser algumas funções que não tem, por exemplo, achar exponencial, aí eu vou precisar de pedir ajuda dessas funções. Para isso, eu escrevo o seguinte, ó, import, a biblioteca chama match. Import, match, só. E aí, ele vai lá, trouxe. Aí eu vou criar uma variável, ó, exponencial, match, que é a biblioteca, tá? Ponto. E aí, o ESP. E vou colocar aqui exponencial de 3. Beleza? E aí eu vou imprimir, ó, print exponencial. Só. Olha lá, ó. Uma. Exponencial de 3 é 20,08. O que eu fiz aqui de diferente? Perceba que eu tive que fazer um import. Por quê? Essa funçãozinha de exponenciação, ela não tem na built-in do Python. Ela não vem com Python. Aí eu preciso, obrigatoriamente, achar um pacote que tem isso. No Python, você tem o pacote chamado Net. Você vai ver que a gente vai usar muito Pandas, o NumPy, o Matplotlib, o Match, e assim sucessivamente. Aí, quando você entra dentro do Pandas, você vai aprender uma cacetada de coisas que você pode fazer. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Dúvidas? Nossa, até minha imagem ficou meio esquisitona lá. Como que a gente sabe se vem instalado ou não? Isso você pode olhar é a Tamires? É a Sabrina. Sabrina? Então, isso você pode olhar no manualzinho de instalação. Você tem o help, se você chamar o help aí e der o nome da função, ele vai te dizer. E com o tempo também você vai aprendendo. Mas se você der o help e procurar alguma coisa que você queira usar, obviamente, se você já souber o nome, você já vai saber se ela está ou não está instalada, tá?
Mas se você der o repo, ela vai falar, ó, isso aí é uma built-in que já vem com o Python, tá? Quando você instala, por exemplo, o o Anaconda, que é um pacote que já instala junto ali o Jupyter, o Spider, ali já vem um monte de bibliotecas já instaladas nele. Um monte. E quando ela não está, por exemplo, ó, deixa eu só fazer o seguinte, ó. Se eu não importasse ela, é que aqui ela já está na memória. Mas se eu não importasse, vou abrir uma outra aqui, ó. Vou copiar só o código, ó. Peguei o código, vou abrir uma outra aqui, ó. Estão vendo a outra aí ou não? Não viram, né? Pra mim tá travada a tua tela. É, Com gesto travado. pera lá. Que aí eu respondo isso aqui para Sabrina. Agora está nessa telinha. Fechou? Agora Eu sim. não importei. Aí eu vou só fazer isso, ó. Não importei. Vou chamar a função ESP e mandar imprimir. Vou executar, ó. Ele vai falar que ela não existe, ó. Vai calcular, primeira vez que eu abrir uma outra sessão, vai achar e vai falar assim, ó, isso aqui não existe, ó. Tá lá, ó. O name ESP não foi definido, ó. Mas e se eu colocar lá o match, lá igual você fez anteriormente, ó, match.esp, e executar? Ele não vai também. Mas por quê? Porque agora ele está falando que o match não está definido. Não está definido, ó, tá vendo? Ó? O nome match não foi definido. Mas como é que você resolve isso então? Eu quero que importe ele, ó. Import match. Pronto. Agora tá lá. Viu o que eu fiz? Ele foi lá no conjunto de bibliotecas, trouxe esse conjunto, é como se eu tivesse escrito ele, agora eu posso usar. E quando eu faço, por exemplo, ó, match, um ponto, olha lá o que eu tenho, ó, seno, cosseno, olha o tanto de função que eu tenho pronta, ó o tanto. Tangente, ó. Tá vendo? Eu posso usar esse pacotinho match, ele tem todas essas funções aqui que eu posso usar, todas. E aí, se eu tiver, por exemplo, import pandas, se eu der o pandas, ele não está aqui, ó, pandas, ponto. Ele não vai estar, ó. Deixa eu ver, eu acho que não vai estar. Não vai estar. Agora, se eu fizer, ó, import pandas. Pandas é uma das principais bibliotecas do Python. Ó, importou. Agora, se eu der, ó, pandas, ponto. Ele vai trazer uma cacetada de coisa para mim, ó. Ó, cacetada. Essa é uma das bibliotecas que a gente mais vai usar, ó. Tudo isso aqui é de pandas, ó. Ó. Lá, alguém perguntou como é que eu leio. Aqui, ó. Read Excel. Como é que se lê um arquivo de Excel? Tá aqui, ó. Tem um monte, ó. Você vai usar. Que é um pacotinho que o cara fez, já escreveu o código, criou todas as funções e você usa. Beleza, gente? Dúvidas? Desculpa aí pela internet. Oi, pois não. Esse import seria como se fosse aquela biblioteca que a gente chama na linguagem C antes de escrever o código? Isso aí. É isso aí. Exatamente Beleza, isso. Chique? Chique. Beleza, gente? Danilo, posso encerrar aqui? Pode sim, Eduardo. Se ninguém tiver mais dúvida, pode encerrar. Então tá joia, pessoal. Obrigado. E a gente se encontra na sexta. Só que na sexta eu tô como aluno, tá? Até mais. Um abraço. Boa sorte aí pra vocês. Boa noite, tchau. Boa noite, Pessoal, eu vou estar encaminhando